Fala, meus queridos. E aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo conseguindo estudar, descansar, maratonar alguma série na Netflix, não fazer nada, né? Ao menos espero que estejam estudando. Por favor, estudem, porque vocês estão na reta final do ensino médio. E olha, temos que continuar. E eu preciso que vocês se mantenham, né, confiantes de que vai dar certo no final, tá? É por isso que a gente está aqui para poder dar esse suporte para vocês, certo? Estamos aqui, tá? Não esqueçam disso. Hoje nós temos PM de biologia e o tema da aula, dessa e da próxima aula, será sobre assuntos da fisiologia humana, né? Os assuntos vão variar conforme o enunciado da questão, né? Então, assim, eu sempre vou fazer recortes de conteúdos para poder explicar para vocês, para lembrá-los de algumas coisinhas, para vocês poderem resolver as questões, tá bom? Então, marquem lá no livro de vocês as questões, respondam, leiam o meu texto primeiro, eu recomendo, para depois vocês assistirem essa videoaula aqui, tá? Façam a leitura, vejam o vídeo e depois partam para as resoluções. Lembrando que quem não está com o livro do pós-médio, vocês precisam copiar o enunciado e vocês podem copiar apenas a alternativa correta. Fechou? Então, vamos para a aula. Nosso primeiro tema é sobre o sistema urinário. Qual que é a principal função do sistema urinário? Ele controla a homeostase, ou seja, o equilíbrio dos líquidos corporais. Vamos entender então quais são os órgãos que formam esse sistema. Nós temos os rins, que ele vai desempenhar diversas funções. Os rins são esses órgãos aqui que parecem muito com um grão de feijão, né? Eles fazem a filtração do sangue, reabsorção renal, formação da urina, controle da quantidade de líquidos corporais, controle da osmolaridade do sangue, controle do pH sanguíneo, produz a eritropoetina, que é o hormônio, que é a substância que estimula a produção de hemácias, tá? Então, essas são todas as funções dos rins. Nós temos os ureteres, que são esses tubos que vão conduzir a urina do rim para a bexiga. A bexiga ele é uma bolsa muscular que vai armazenar temporariamente a urina. E nós temos a uretra, que é o canal que conduz a urina da bexiga para o meio externo. Então, esses são os órgãos que formam o sistema urinário. Aqui nós temos a anatomia do rim, que mostra mais em detalhes como que ele é organizado. O que nós temos aqui? Nós temos a artéria renal, que vai trazer o sangue, né, a ser filtrado aqui dentro. Aqui nós temos a veia renal, que vai voltar com sangue já filtrado. Aqui nós temos a pelve renal, que conduz a urina para o ureter. O ureter, que é esse tubo, né, que vai conduzir a urina, perdão, dos rins para a bexiga. Nós temos aqui a medula renal, que tem esse formato de pirâmide. A função dele é de reabsorção renal. Essa região aqui a gente chama de córtex renal, que realiza a filtração e a reabsorção. Aqui nós temos os cálices renais, certo? E é isso. Nós temos, dentro aqui dos rins, unidades funcionais que nós chamamos de néfron, que é essa estrutura aqui, que tem ali aproximadamente entre 800 mil até pode chegar a 1 milhão de unidades dentro dos rins, tá? Então, ele que vai fazer o papel principal, né? Vai desempenhar a função principal do nosso rim, que é a filtração desses líquidos, né? Esse controle dos líquidos corporais. Esse processo, né, ele é dividido em 3 etapas, que é de filtração, que está representado pela letra F aqui no esquema, reabsorção e secreção. Tá? Olha só como que é organizado aqui o néfron. Nós temos a
cápsula renal ou cálice renal. Só vocês verem que ele lembra muito um cálice, né, que é como se fosse uma tacinha. Aqui dentro temos o glomérulo renal, que é onde o sangue será levado, né? Aqui nós temos o túbulo contorcido proximal, que depois passa pela alça do néfron. Depois, aumentando de diâmetro, nós temos o túbulo contorcido distal, que vai aqui no nosso ducto coletor, tá? Onde aqui ó, estarão conectados os outros néfrons, tá? Então, o ducto coletor é onde vai passar a urina final, tá? Então, primeiro vamos entender como que ocorre cada etapa. Primeiro, filtração. Ele retira substâncias do sangue para os túbulos de néfron, tá? Que é aqui. A filtração no glomérulo ele ocorre por tamanho. Então, moléculas menores como a proteína, a albumina, água, sódio, potássio, glicose, aminoácidos, fosfato, hormônios, vitaminas, ureia, amônia, ácido úrico, creatina, tudo isso é primeiramente filtrado aqui, tá? E é retido aqui. O glomérulo ele ainda produz a urina inicial, tá? Então, inicialmente vai ser produzido a urina aqui, beleza? Passou por essa filtração, vai ter a reabsorção de algumas substâncias para o sangue novamente, tá? Então, o que é reabsorvido? Glicose, aminoácidos, quase toda a água, sódio, potássio, fosfato, metade da ureia. Lembrando que ureia é o metabólito principal que é eliminado aqui na urina, tá? Tudo que é tóxico, tudo que é de rejeito celular, ureia, tudo aqui vai ser eliminado na urina, tá? Tudo que é produzido em excesso também, certo? Creatinina ela não é reabsorvida, ela é eliminada. E aqui nós teremos a liberação de dois hormônios, que é o hormônio ADH. O que é hormônio ADH? É o hormônio antidiurético. O que o hormônio antidiurético faz? Reabsorção de água, tá? E aldosterona, que é outro hormônio que vai atuar aqui no túbulo contorcido distal também. Ele estimula a reabsorção de sódio, tá? Para ele fazer o controle osmótico aqui desse processo de reabsorção, tá? E por fim nós temos a secreção, que é a eliminação de substâncias do sangue para os túbulos do néfron. A aldosterona ela estimula a secreção de potássio. Então, primeiro ele vai estimular a reabsorção de sódio para depois estimular a secreção do potássio, fazendo aquela bomba de sódio e potássio, né, que é fazer aquele controle iônico, né, da membrana plasmática. Ok? Vamos falar aqui mais um pouquinho então desses dois hormônios, né, que é o hormônio antidiurético e a aldosterona, que eles são extremamente importantes para a função renal. O hormônio antidiurético ele é também conhecido como vasopressina, certo? Ele é o principal agente fisiológico regulador do equilíbrio hídrico, produzido no hipotálamo e armazenado na hipófise. Então, é a hipófise que vai liberar esse hormônio para o sangue. Então, olha só como que ocorre isso daqui, então, como que é a ação desse hormônio. O nosso organismo ele pode estar em duas situações, né? Com muita água no nosso sangue ou com pouca água. Vamos pensar aqui em situações extremas, para a gente entender como que funciona. Vamos supor, então, que tem um aumento na concentração do plasma, ou seja, do plasma sanguíneo. Ou seja, tem pouca água no nosso sangue. Então, sei lá, você passou o dia inteiro sem tomar água, você ficou perdido no deserto, né? Alguma situação mais extrema. Então, vai cair a quantidade de água no plasma sanguíneo. Daí, no hipotálamo, nós temos receptores osmóticos, que vão perceber que está faltando água no nosso sangue, né? Então, ele vai estimular a produção de
a DHA, que é a vasopressina, né, nosso hormônio antidiurético, e vai ser liberado esse hormônio no sangue, né? Então, quando ele cai no sangue, ele vai chegar então lá no túbulo distal, que é o coletor do nosso néfron. Lá ele vai deixar as células mais permeáveis à água. Fazendo isso, vai ter uma maior reabsorção de água, né? Então ele consegue trabalhar com aquilo com que ele tem. Por isso que a nossa urina ela vai ser mais concentrada, porque vai reabsorver bastante água, certo? Então a nossa urina vai estar mais concentrada, vai ter uma maior concentração de ureia, ela vai estar mais ácida. Você pode ver que ela vai estar mais quente quando você urinar, vai estar com a cor mais amarelada, entenderam? E numa situação inversa, né, quando tem uma concentração baixa do plasma, ou seja, tem muita água presente no sangue. Né? Quando tem muita água, que é a mesma coisa que acontece quando tem excesso de álcool no sangue, né? Quando você não, né? Que vocês não bebem, digamos. Espero que não, né? É quando alguém, né, bebe muito álcool. O que acontece? Vai inibir a produção de vasopressina, né, do nosso hormônio antidiurético. Então, não vai produzir esse hormônio. Lembra que a função desse hormônio é reabsorção de água. Então, não vai ter essa menor, aliás, não vai ter essa absorção de água, então ela vai ser menor lá nos nossos túbulos distais dentro do nosso cálice renal, certo? Então, a nossa urina ela estará mais diluída, né? Então, vai produzir uma grande quantidade de água e isso vai deixar a gente desidratado, certo? Então, por isso que é interessante você beber água em quantidades recomendadas. Então, assim, até água em excesso faz mal, né? Você acaba ficando desidratado por perda de água, porque ela não está sendo reabsorvida lá nos néfrons, certo? Então, por exemplo, quando você bebe muito álcool, quando a pessoa bebe muito álcool, então você acaba deixando de absorver essa água. Então, vários nutrientes, até mesmo nutrientes lá do seu sangue, eles serão eliminados do corpo. Lembrando, né, que a função da urina também é eliminar tudo que há em excesso, certo? Por isso que você acaba desidratando, né? Então é isso que acontece. E a aldosterona, né? Ela é produzida nas glândulas suprarrenais, que são aquelas glândulas que estão acima ali dos rins. O que ele faz? Ele aumenta a absorção ativa do sódio e a secreção do potássio lá nos túbulos distais do nosso coletor renal. Então ele faz isso, né, ele vai permitir então o aumento da atuação ali daquela bomba de sódio e potássio lá na membrana plasmática, justamente para permitir essa passagem, né, dos líquidos do sangue lá para dentro lá do nosso glomérulo renal, lá no cálice renal, ok? Vamos falar agora sobre diabetes. Nós temos, né, basicamente dois tipos de diabetes, que é o diabetes mellitus e o diabetes insípidos. O diabetes mellitus ainda ele pode ser dividido no tipo 1 e no tipo 2. O que é a diabetes mellitus do tipo 1? É a deficiência absoluta de insulina no nosso corpo, né? Então, o que acontece aqui? As células elas sofrem uma espécie de destruição autoimune e para manter o equilíbrio do metabolismo, os portadores desse tipo de diabetes eles precisam de injeções diárias de insulina, tá? Qual que é a função da insulina? A função da insulina é de quebrar a molécula de glicose e facilitar a absorção dessa substância nas células. Tá? Então, ela que vai auxiliar as células a absorverem as moléculas de glicose, quebrando elas. Tá? Então,
é o que acontece então com na diabetes do tipo 1. E a diabetes mellitus do tipo 2, ele acontece devido à resistência à insulina e é um dos mais frequentes hoje, né? Por quê? Porque ele está associado com a obesidade ou com o sobrepeso, né? Então, ele tem interferência no estilo de vida da pessoa. Então, assim, embora a pessoa seja diagnosticada, né, com a do tipo 2, normalmente ela acontece com pessoas com mais de 40 anos, e esse fator de risco ele pode levar a pessoa de qualquer idade a contraí-la, né? Assim, desde adolescentes até idosos, certo? Então, depende muito também do estilo de vida da pessoa, ok? Então, assim, esse caso aqui do tipo 1, ele é crônico, ele é para o resto da vida. O tipo 2 não. O tipo 2 ele pode retroceder, especialmente se você conseguir controlar no início, tá? E a diabetes insípidos, né? Ele não está diretamente ligado com a produção de insulina. A insípidos ela é uma doença rara e ela é causada pela deficiente não do hormônio insulina, que faz a reabsorção que faz, aliás, a quebra e a absorção da glicose nas células, mas sim da deficiência do ADH, que é o nosso antidiurético, né, a vasopressina, e que é produzida no hipotálamo e secretado pela neurohipófise, tá? Daí o que vai acontecer então, né? Esse hormônio, então, o que ele faz então, né? Ele vai controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. Então, assim, se eu estou com a deficiência desse hormônio, o que vai acontecer? Vai ter uma maior liberação de água, né, lá na urina, né? Então, a pessoa acaba ficando desidratada porque ela não consegue reabsorver a água, certo? Então, você acaba eliminando grande parte ali dos nutrientes que estavam no seu sangue. Aí, o tratamento, né, para quem tem diabetes insípidos, é a reposição dessa vasopressina, tá bom? Falando agora sobre digestão dos lipídios, nós sabemos, né, que para que isso aconteça é necessária a ação dos ácidos biliares. Os ácidos biliares eles são ácidos esteroides encontrados predominantemente na bile dos mamíferos, né? Eles são produzidos aqui no fígado e depois de produzidos aqui, eles são armazenados na vesícula biliar. Então, o fígado que produz e a vesícula biliar que armazena a bile. E essa bile, que é esse líquido verde amarelado, né, ou amarelo esverdeado, estão presentes esses ácidos biliares. Tá? Como vai ser a atuação deles? Né? Esses ácidos eles são emulsificadores de gordura. O que é emulsificar? Emulsificar é solubilizar as gorduras, que é o que? Quebrar as suas moléculas em moléculas menores de ácidos graxos para facilitar então essa digestão e reabsorção do corpo. Então, essa emulsificação é a mesma coisa que você utilizar um detergente quando você vai lavar a louça, né? O que o detergente faz é emulsificar a gordura para facilitar a sua eliminação. É isso que os ácidos biliares fazem. Então, eles vão atuar então sobre as gorduras, né, como detergente, permitindo depois a ação das enzimas sobre essas gorduras, transformá-las em moléculas menores de ácidos graxos e colesterol. Então, esses ácidos biliares, quando eles são combinados com os ácidos graxos e colesterol, eles vão permitir a passagem das moléculas pequenas através das células do intestino. Né? Então, é assim que ela vai atuar. Então, olhando aqui a imagem novamente, esse líquido, então, ele vai ser eliminado aqui no duodeno. Tá? O duodeno é essa região entre o estômago que está aqui atrás
e entre o intestino grosso que está aqui na frente, tá? Então ele é eliminado aqui e vai fazer esse papel de emulsificação da gordura. Beleza? Então é isso. Acho que agora vocês conseguem resolver as questões. Qualquer dúvida vocês me procurem, tá bom? Então um abraço e até a próxima.